Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre visita técnica, a famosa VT. Por que é importante fazer uma visita técnica? Eu preciso fazer uma visita técnica? Quando eu devo fazer uma visita técnica? Assiste esse vídeo, ele vai ser bem legal para você. Oi, eu sou Carla Rossini, assessora de eventos, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, acione o sininho de notificação e se gostar desse vídeo, deixe o seu joinha. Hoje a gente vai falar da famosa VT, da visita técnica. Quando ela acontece, o porquê ela precisa acontecer e o porquê ela é tão importante. Bom, existem dois momentos aí que a gente faz uma visita técnica. O primeiro é quando a gente vai conhecer um espaço novo. Como a gente vai indicar um espaço novo para o nosso cliente, ou então como a gente vai atender um cliente que já tem um evento fechado em determinado espaço que a gente não conhece. Isso não é legal. Então, é sempre importante se atualizar. O mercado está mudando o tempo todo, os espaços novos estão surgindo e a gente precisa conhecer, a gente precisa estar informado. Conhecimento é a base do nosso trabalho. Eu falo isso desde o começo e vou falar sempre. Buscar conhecimento, esclarecimento, se informar, conhecer sobre o assunto é o que vai te dar base e que vai te trazer sucesso. Então, toda vez que surge um espaço novo ou a gente tem intenção de trabalhar em um determinado lugar, é muito importante que a gente conheça esse lugar. E a visita técnica é que vai te proporcionar uma segurança para poder atender um cliente que tem um evento nesse lugar ou então indicar esse lugar para determinado cliente. E você só vai também conseguir indicar esse espaço se você conhecer. Porque o cliente, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre a reunião de briefing. E na reunião de briefing a gente identificou qual é o tipo de festa e a gente quer indicar, a gente precisa indicar agora os espaços disponíveis, os locais onde a gente pode fazer essa festa, essa determinada festa aí que já tem um perfil. Então é muito importante que a gente conheça os espaços que a gente vai indicar. Então vamos lá, como é que a gente avalia um espaço novo, um lugar que não é novo, mas que a gente ainda não conhecia numa VT, tá? Então existem alguns pontos importantes que a gente precisa analisar e avaliar para na hora de indicar saber exatamente o que a gente vai precisar para esse evento nesse determinado lugar e o que ele comporta e o que ele não comporta, tá? Então, um dos pontos é capacidade de pessoas. Então, é legal a gente identificar quantas pessoas eu consigo colocar sentada, cabe um palco e quantas mesas? Quantas pessoas eu consigo colocar em pé, considerando um palco? Então, isso é bem bacana, essas informações a gente vai conseguir com a pessoa que gerencia o espaço. É bem legal a gente saber a metragem, ter a planta baixa, para depois tentar fazer um layout e ver se realmente comporta o número de pessoas que eles acabam informando pra gente. Porque na hora de indicar se seu casamento, se seu evento é para 200 pessoas, é importante que esse espaço atenda as 200 pessoas. Um outro ponto, estacionamento, é super importante a gente saber como funciona o estacionamento desse espaço, qual a estrutura e para quantos carros ele está preparado. Então vamos colocar assim, se a gente tem um evento aí para 300 pessoas e se a gente considerar um casal por carro, eu não estou nem falando família, estou falando casal porque eu estou jogando alto. A gente tem um fluxo aí de 150 carros. Esse estacionamento atenderia? Cabem 150 carros, então isso é importante a gente saber a estrutura de estacionamento. Eu tenho segurança, eu tenho manobrista, o espaço já me oferece o serviço de valet ou não, o caminho que o convidado vai percorrer do estacionamento até a festa, como ele é estruturado, é um caminho, se estiver chovendo eu vou precisar cobrir esse caminho, então tudo isso a gente precisa conhecer e avaliar e entender na visita técnica, até para depois informar o teu cliente quando você for indicar espaço e até porque depois você precisa colocar tudo que você precisa no planejamento. Por exemplo, eu tenho um estacionamento e o trecho que o meu convidado vai caminhar até o evento é curtinho, então eu não preciso me preocupar muito
se eu tenho no dia assim um problema com chuva, porque daí a gente consegue dar um suporte com guarda-chuva, enfim, e dar um conforto para o convidado ir até a festa ou parar o carro, as pessoas descerem e aí colocar só um valet, o manobrista levar. Mas se esse estacionamento é longe e é um deslocamento muito grande, eu tenho que considerar isso na hora de contratar um manobrista, o valet, porque vai chover. O estacionamento é longe, eu já tenho que contratar um serviço de valet. Mas eu também tenho que considerar que o valet, ele leva o carro e ele tem que voltar. E se está chovendo, isso também fica complicado. Então tudo isso a gente tem que pensar, tem que anotar, tem que entender, até porque eu indiquei o espaço, eu tenho que pensar no plano B e eu tenho que discutir esse plano B com a empresa que vai me atender de repente nesse serviço aí de valet, tá bom? Um outro ponto, cozinha, estrutura de cozinha, como funciona essa cozinha? Qual é o tamanho dessa cozinha? Ela atende bem o serviço de buffet? Ela já tem o serviço de gás? Existe uma taxa de cozinha? Alguns espaços cobram dos buffets uma taxa de cozinha, que é para limpeza, uso do gás, enfim. Outros cobram só para limpeza e aí o buffet traz o gás. Então é tudo isso você precisa levantar e entender e saber, tá bom? Outro ponto, tem palco, não tem palco? Então, se eu for indicar um evento ali, eu vou precisar montar um palco, ou já existe um palco. Se tem o palco, é legal você ter as medidas, a altura, tudo isso é importante, tá? Outro aspecto legal de você avaliar é como funciona a estrutura de banheiro. Se o banheiro, a quantidade de banheiro que o espaço está oferecendo atende os eventos. Então, eles falam pra gente, olha, eu tenho um espaço aqui para 250 convidados. E aí eu tenho um banheiro, né, uma baia. Complicado, né? Então, isso é legal você avaliar também, estrutura de banheiro. Se o banheiro que você tem lá está te atendendo e atende sua festa, ou você vai ter que se preocupar com isso no dia do seu evento. Estrutura para staff. Imagina que o buffet chega o caminhão com o garçom, com toda a mão de obra. Eles chegam um pouco antes da festa, umas 2, 3 horas antes do evento. E eles começam a montar a festa, descarregar caminhão, carregar caixa, levar a louça para o salão, limpar a louça, montar as mesas. E eles precisam se arrumar, né? Eles já não vêm, os garçons, as garçonetes, eles não vêm vestido com a roupa que eles vão trabalhar à noite. É muito importante ter uma estrutura, um lugar para eles se arrumarem, para eles tomarem um banho, para eles se prepararem. Esse é um outro ponto legal de você colocar aí no seu checklist de VT, tá? Uma coisa que eu acho super importante, gerador, tá? As pessoas às vezes chegam para mim já com o espaço fechado. Então, às vezes os meus clientes chegam e eles já fecharam o espaço. E aí eles falam para mim, olha, eu fechei lá, o preço estava legal, eles têm 2 seguranças e tem gerador. Poxa, que legal, tem gerador. Aí você vai olhar o contrato e aí você vai ver que o gerador é para uma emergência da casa. Então, isso é um ponto bem importante você saber. Tudo que você levar de eletrônico, de equipamento que vai precisar de energia, no caso da falta de energia, esse gerador ele não vai suprir. Ele vai suprir o espaço, tá? Então, todo evento, todos os eventos, é importante a gente avaliar essa estrutura elétrica, né? Essa estrutura de energia e a gente entender se a gente precisa ou não no gerador. Então, chegou para você o cliente, já está com o contrato fechado, já tem espaço, tem gerador, vai lá entender qual é a potência desse gerador, né? Quanto ele consegue suprir, né, de energia. E se no contrato não está lá escrito que esse gerador é para a casa, suprir uma emergência da casa. Se tiver lá que ele cobre todo o evento, legal, então você tem um gerador. Eu, nas minhas festas, eu não coloco gerador menor, com a potência menor do que 180 kVA. Mas isso você vai entender e avaliar o que é melhor aí para os seus eventos. Isso depende também do tamanho dos eventos e os locais que você está acostumado a trabalhar, tá bom? Outro ponto importante num evento, plano A e plano B. O espaço tem plano A? E aí, o plano B a gente tem que preparar, construir? Então, de repente, ele tem o plano A todo estruturado, lindo, perfeito, mas se a gente tiver um problema com chuva, se a gente precisar que essa cerimônia seja num lugar coberto,
às vezes o espaço não te oferece isso. E aí a gente precisa colocar no nosso planejamento financeiro o plano B. Mas tem espaços que já tem lá o plano A para cerimônia. E eu tô falando, gente, mais uma vez eu vou lembrar aqui, 90% dos meus eventos são casamento, que é a minha paixão. Então eu tô pensando aí numa festa de casamento. Mas a gente vai avaliar os espaços pensando em vários N eventos, tá? Só dando um exemplo. Plano A, plano B no caso de um casamento. Tem o plano A, não tem o plano B, então a gente tem que colocar o plano B na hora de fazer o planejamento, no nosso planejamento. Tem o plano A, tem o plano B, que bacana, show de bola e a gente fica tranquilo. Estrutura para os noivos, para a noiva se arrumar, para o noivo se arrumar, isso é um ponto também super importante para vocês avaliarem, tá bom? Então vamos lá. Estacionamento, cozinha, estrutura para staff, plano A, plano B, capacidade do salão, capacidade de estacionamento. Tudo isso você precisa avaliar, né? Essa estrutura toda você precisa avaliar e saber como funciona para você, quando precisar indicar, saber já, estar preparada já para tudo que você vai ter que colocar aí nesse espaço ou o que você já tem lá, o que ele te oferece, tá bom? E até para apresentar ele de uma forma melhor para o teu cliente, tá? Então essa é a visita técnica que a gente faz para conhecer um espaço, para saber como ele funciona, conhecer toda a sua estrutura e quando for indicar para o nosso cliente, estar tranquilo, tá? Saber que ele vai atender às necessidades daquele evento. E depois a gente tem a VT que a gente faz pré-evento, que é a VT direcionada ao evento e não a estrutura mais do espaço. Você já conhece a estrutura do espaço, você já sabe como ele funciona, tudo o que ele te oferece. Então, essa VT, essa visita técnica pré-evento, ela tem a ver com tudo que foi... É o dia que a gente vai alinhar com os fornecedores tudo que foi contratado. Então, a gente vai levar esses fornecedores até o espaço. Alguns, às vezes, já conhecem o espaço, outros não. Mas não importa. Eu posso conhecer o espaço, eu posso saber da tua estrutura, mas é uma nova festa que eu estou fazendo lá. Principalmente para o decorador. Né? Ele faz, a cada festa ele cria um projeto novo. Então eu acho super importante, perto do evento, a gente marcar, Carla, quem precisa participar dessa visita técnica? Todo mundo, até o fotógrafo. Gente, quando eu vou marcar uma visita técnica, eu sim aviso todos os fornecedores, todos. Olha, fulano, no dia tal, e eu sempre faço isso com muita antecedência, pelo menos um mês de antecedência, para as pessoas se organizarem. Então, no dia tal, nós vamos fazer uma visita técnica no espaço tal, referente ao casamento do dia X. Por que eu aviso todos os fornecedores? É necessário o fotógrafo? É importante o fotógrafo estar nessa visita técnica? Só se ele for para ele... fazer a selfie. Não é extremamente importante, necessário, mas não custa nada. Às vezes o fotógrafo ainda não trabalhou lá e ele tem vontade de conhecer antes, até para ver um pouquinho sobre ângulo, onde vai ser isso, onde vai ser aquilo e no dia não ficar tão perdido. E outros não, outros chegam no dia e já se interagem ali, já fazem o reconhecimento da área e não precisam disso. Mas não custa nada pra gente, já que vai estar todo mundo lá num dia tal, com hora marcada, avisar. Quem é importante estar nessa visita técnica pré-evento? O assessor, o decorador, o pessoal que vai trabalhar com som e iluminação. Esse pessoal é super importante que esteja nesse dia, nessa visita técnica. A maioria das minhas visitas técnicas acontecem junto com o meu cliente, tá? Então, eu gosto que o cliente acompanhe, se ele pode. Se ele não pode, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente está acompanhando aquele evento, a gente sabe tudo que a gente precisa fazer, o que ele quer, o que ele espera, então não tem problema, tá? Mas se o cliente pode, se a gente consegue fazer isso com antecedência, ele consegue se planejar e se programar para estar lá no dia, é super legal. Gente, é muito importante vocês lembrarem que é complicado visita técnica no final de semana. Final de semana o espaço pode estar alocado para o evento, está acontecendo montagem, não é hora da gente ir lá atrapalhar, enfim. Então, visita técnica. Outra coisa,
os fornecedores que precisam estar nessa visita técnica, muitas vezes naquele sábado, naquele final de semana, está fazendo evento em um outro lugar, tá? E ele não vai conseguir ir nessa visita técnica nesse dia, porque ele tem um outro evento, tá? Até eu posso estar em outro evento e é muito difícil. Então eu não marco visita técnica nos finais de semana. Marque suas visitas técnicas durante a semana, no horário comercial, com antecedência, tá? E aí é super legal, funciona muito. Nesse dia, os fornecedores que participam diretamente da montagem vão repassar todo o projeto, vão rever a posição. Então, o decorador vai rever a posição dos móveis, o pessoal da iluminação vai rever a posição da iluminação, onde ele vai prender a iluminação, se ele tem essa estrutura ou não, se ele vai precisar colocar mais iluminação, se a gente tem paisagismo ali que a gente não considerou no projeto de iluminação e é legal ele colocar, jogar iluminação. O pessoal do som, ele vai já olhar onde ele vai montar a mesa dele, onde ele vai montar o palco, como ele vai posicionar as caixas de som, onde ele vai ficar, porque daí no dia, gente, no dia do evento, no dia da montagem, o pessoal já chega preparado, já sabe o que tem que fazer, cada um já faz o seu, enfim. E a visita técnica, quando ela é feita, ela deixa todo mundo mais seguro. Porque quando a gente contrata tudo separadinho, né? E muitas vezes os fornecedores não se falam entre si. E aí no dia da visita técnica todo mundo fala, olha, eu preciso disso, aqui eu vou pôr isso, então aqui eu vou pôr aquilo. Então a gente alinha, integra, né? A gente integra os fornecedores. Mas eu convido também buffet, que às vezes acho legal, ele não conhece, nunca trabalhou no espaço, é legal ele conhecer a cozinha antes. Então, quando o buffet não trabalhou, daí eu acho essencial ele ir. Quando ele já trabalha no espaço, eu convido. E aí, se ele pode ir, é legal também para ele me falar, olha, com esse projeto que eu estou vendo aqui que vocês montaram, é legal o meu ponto de buffet ficar aqui, a minha ilha gastronômica ficar aqui, eu vou mudar a entrada dos garçons, então eu vou fazer por aqui, enfim. A visita técnica é super legal e super importante. Então, coloque isso no seu planejamento, no cronograma do seu evento, faça a visita técnica, convide os fornecedores, até um dia legal, faça com tempo, todo mundo conversa entre si, se conhece e se um precisa do outro no dia do evento, fica muito mais fácil saber quem é quem. Nem sempre todos já trabalharam juntos. Então, a visita técnica é uma oportunidade de todos se conhecerem, de se integrar, interagir entre eles. E aí, no dia, a sua montagem, né? O dia fica muito mais tranquilo, a montagem flui muito melhor, as pessoas vão chegando e já sabem o seu lugar, já sabem o que vão fazer. E se os noivos, ou se seu cliente pode ir nessa visita técnica, pode ter certeza. Ele vai ficar super, mas super tranquilo no dia da montagem do evento e ele vai conseguir curtir o dia dele sem se preocupar, porque foi tudo repassado, ele já viu que você entendeu, que o buffet entendeu, que o decorador entendeu, que o pessoal da música entendeu o que ele queria e aí ele vai curtir o dia dele tranquilo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre visita técnica. Se você gostou, deixa o seu joinha, curte o nosso vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e acionar o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo.